Bora, então, tá? Pessoal, essa é a reunião número 7, ok? Então, como de praxe, eu tento fazer uma brevíssima, mais que breve, síntese, né, do que veremos ao longo aí da nossa reunião, e não vai ser diferente dessa vez, ok? A reunião número 7, ela é como uma continuação, ok? Da reunião número 6, e tá dado ali, né? Organização da trilha de história econômica do Paraná no primeiro trimestre, né? Então a gente viu alguns conceitos na reunião passada, né? Os eixos, as habilidades que serão desenvolvidos, os objetivos de aprendizagem, né? E essa reunião a gente vai continuar vendo, como que eu posso dizer, conceitos que estruturam, tá? Essa trilha, mas com foco no primeiro trimestre, né? A gente sabe que temos 3 eixos temáticos, né, ao longo de toda a trilha, uma para cada trimestre. A primeira delas, a gente vale a pena já rememorar aqui, que é origens, né, da economia do Paraná, passando depois do segundo trimestre pelo agronegócio, né, desenvolvimento do agronegócio, e no terceiro trimestre, desenvolvimento da indústria do Paraná, ok? Vamos lá, tá? Sempre, né, o negócio assim da câmera aberta, que é sempre que possível mesmo, tá? Como eu já disse para vocês, aqueles relatórios acerca da porcentagem, né, do quanto se fica com a câmera ligada durante a reunião, vai meio que determinar a presença ou ausência de vocês, ok? Eu sei que isso é um pouco chateia, né? Só que, por exemplo, ao começo da reunião, o professor Fábio, ele me alertou de que talvez ele passaria por instabilidades, ou que ele estaria entre o translado da escola para casa. Então, tudo se acerta, né? Não é tão rígido assim, apesar de ser rígido. Mas vamos lá. Tendo feito aí, né, esse aviso aí, toquemos a nossa reunião. Então, estamos aqui bem na metade, né, da jornada número 3, né, a organização do primeiro trimestre. Semana passada tivemos também a organização do primeiro trimestre. E mais além aí, né, nas próximas semanas, poderemos fechar, né, esse ciclo acerca do entendimento de como se dará trimestre a trimestre dentro dessa nova trilha, ok? Então, bora lá. Eis a nossa agenda aqui, né? Sempre vale mencionar que o que está sublinhado em vermelho ali são momentos, né, em que nós vamos nos deter um pouco mais. Mandatório. Conceitos importantes e o em ação que a gente vai descobrir. Então, beleza. Breve recálculo aí, né, do que foi visto até então. O que vimos na R6, né? A organização curricular das trilhas de aprendizagem, né? Eixos estruturantes referentes ao primeiro trimestre, habilidades da área, né? E objetivos de aprendizagem do primeiro trimestre. Vimos a exaustão, né? Fizemos um Ctrl+C, Ctrl+V, nos reunimos em grupos, discutimos, né, possibilidades pedagógicas a partir desses conceitos, beleza? E aí tá, passamos pela praxe do acolhimento, né? Nem sempre tem um vídeo, mas geralmente tem. O que fala isso aqui, tá? Você sabia, vou fazer a leitura, né? Tem que sempre fazer a leitura aí para que fique registrado, gente. Você sabia que as trilhas de aprendizagem do novo ensino médio focam em estratégias de ensino para que os alunos possam exercitar o seu protagonismo? Ao falar do processo ensino-aprendizagem, estamos acostumados com o termo metodologia. Qual é a diferença entre estratégias de ensino e metodologia, então? Né? Eu acho que resolveria abrir um dicionário, mas a gente tem esse vídeo, né, à nossa disposição. Então, vamos lá. Você sabe o que são estratégias e metodologias de ensino? Não?
Eu vou explicar para você agora. Estratégia é uma palavra derivada do grego estratégia, que significa plano, manobra ou método para atingir um objetivo. Já metodologia, ela vem do latim métodos, que significa caminho para se atingir algo. Método é um processo para você atingir determinado fim. O que isso significa? Que enquanto facilitador, há diversas formas de desenvolver a aprendizagem, nas quais eu vou utilizar estratégias e metodologias diferentes para cada situação, para cada conteúdo. Inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Até mais! Bem rápido aí a explicação da professora, né? Vamos lá, né? Então, beleza. Metodologia e estratégia. Vamos mergulhar nessa coisa aí, né? Então, beleza. Nessa nossa experiência aí, né? As estratégias de ensino, segundo Belus e Oliveira, constituem-se em percursos e ações que viabilizam o processo de aprendizagem por meio de uma metodologia dialética. As estratégias de ensino devem favorecer o desenvolvimento, de ações cognitivas como a observação, a confrontação, a elaboração de hipóteses, a análise e a sintetização, entre outras, realizadas pelo aluno ao aprender. Então, vamos lá. Cursista, registre no Jamboard um exemplo de estratégia de ensino que você já tenha utilizado com seus alunos para que eles exercessem o protagonismo no processo de ensino-aprendizagem. Eu vou pegar o link e postar aqui para vocês agora. Né? Então, vamos pensando aí. Fazer uma cópia aqui desse Jamboard. Que eu vou, né? Fica aí a questão. Compartilhar com editores. Espero que vocês editem. Está aqui no chat. E fica a pergunta. Professor, utilize as notas autoadesivas, né, para apresentar um exemplo de estratégia de ensino que você já utilizou em sala de aula para promover o protagonismo dos estudantes. Certo? Deixa eu deixar aqui. Né? Então, só que enquanto vocês vão realizando, eu vou rezar a missa aqui novamente. Estratégias de ensino, né? Segundo os autores ali que foram mencionados pelo slide, né? São percursos e ações que viabilizam o processo de aprendizagem por meio de uma metodologia dialética, né? As estratégias de ensino devem favorecer o desenvolvimento de ações cognitivas, como a observação, a confrontação, a elaboração de hipóteses, a análise e a sintetização, tá? Então, fica a pergunta, sinceramente, a estratégia, nesse caso, parece que é basicamente a descrição de uma metodologia ativa, dentro dessa pergunta, né? Metodologia e estratégia, algo parece ser mais amplo que o outro, né? Nesse caso aqui. Então, por exemplo, já vejo, né, aqui o pessoal comentando, acho que a partir desse entendimento mesmo, ó, sala de aula invertida, seminários, trabalho de campo, seminários, metodologias ativas. Eu, para poder dividir com vocês uma experiência, nesse terceiro trimestre, tipo assim, todas as minhas turmas, até porque eu queria ver em que ano, que faixa etária se encaixa melhor,
O seminário, porque o seminário eu acho que ele é uma das metodologias ativas mais embaçadas pro aluno, né? Porque é muito processual, né? Vai ter a pesquisa, né? Ele tem que realizar uma pesquisa e depois ele tem que expor, vamos dizer a verdade, é quase uma mini aula, né? E eles vão estar lidando ali não apenas com esse ônus, né, do estudo propriamente dito, mas com questões pessoais, né, a timidez, a oratória, né, são várias outras habilidades. Eu acho que essa é uma metodologia ativa bastante complicada, porque ela, né, envolve vários níveis ali, né, de desafio, assim, vamos dizer, para o aluno que está tentando desenvolver. Só que é legal também, né, porque depois que eles saem de lá da frente, né, eles saem assim, como quem sobreviveu ao Vietnã, né, dá para ver que é instantâneo a sensação de autodesenvolvimento, né? Porque, nossa, eles saem comentando, né? Tipo assim, professor, o coração tá palpitando. E é uma oportunidade, na minha opinião, para você trocar muitas ideias acerca do que está envolvido ali. Por exemplo, coisa que não tem nada a ver com a avaliação, mas que tem a ver com a formação, né, do aluno, naquele sentido de competência mesmo. Por exemplo, competências socioemocionais. Dá para trocar uma ideia, usar isso como gancho, nervosismo que eles experienciam ali na frente, dá para trocar uma ideia acerca de falar por que a sala é um ambiente hostil, né? Por que você imagina que está todo mundo te regaçando enquanto você está ali na frente, né? Por que não o contrário? Porque você não imagina, na verdade, que está sendo super legal e que está todo mundo te admirando, você entendeu? Muito legal, assim, uma semi-ilusão deles, que quando eles estão apresentando, eles têm certeza que tá todo mundo olhando para eles super fixo. E não! Metade da sala tá nem ali, você entendeu? Tá, dane-se o que tá acontecendo lá na frente. Eles só continuam sendo como eles são. Mas a percepção do aluno de que tá lá na frente é como se todo mundo, como se ele tivesse nu lá na frente. Você entendeu? Como se ele estivesse vivendo um pesadelo em que ele está pelado, tendo que dar uma aula na frente de todo mundo. Você entendeu? Então, é uma metodologia que eu acho bastante interessante pela experienciação, né, no sentido amplo, não só de você saber ou não saber um conteúdo, né? Mas quais competências que você consegue ou não elaborar durante esse processo e por quê, né? É super legal. Enfim, eu recomendo para todo mundo, assim, né? É difícil fazer a recuperação nela e a gente sabe que por lei a gente tem que recuperar os alunos, né? Só que aí você pode estar dividindo também, né? Uma parte que é feita, que é avaliado pela apresentação, outra parte que é avaliado pela pesquisa, né? Uma pesquisa escrita, um manuscrito, assim, que eles podem fazer, tá? Então, eu acho que, para mim, pelo menos, se encaixa dentro disso aí, tá? Só, né, contemplar que a fala de outros professores, ó. Professor, não, apresentar um exemplo de estratégia de ensino que você já utilizou em uma sala, né, para promover o protagonismo da molecada. Ali, o último ali que o professor Fábio falou, para que os estudantes compreendessem a dimensão trágica do tráfico de escravizados, utilize o relato de um europeu que pegou carona e um tumbeiro. Sim, sim, né? Inclusive, se eu puder fazer uma propaganda aqui, nada a ver com o que a gente está falando, mas estou falando para todo mundo disso. Tem um podcast, não sei se vocês gostam muito, né? Mas tem um podcast, eu garanto que tem no Spotify, por exemplo, não sei se outras plataformas, mas chama Projeto Querino, né? E é um projeto muito interessante porque eles vão explicar o Brasil a partir de todo esse fenômeno como que eu posso dizer, do apresamento, da escravatura, de uma maneira geral, só que eles conversam isso com situações do passado e fazem paralelos com situações de hoje em dia, né, para tentar mostrar aquela relação entre permanência, né, porque assim,
O Brasil não é um país tão velho assim, se a gente for parar para pensar, né? E eles conseguem demonstrar essas permanências aí. A fala do professor Fábio me fez querer, né, dividir com vocês aí, tá? Não, velho, professora Luciana, eu garanto pra você que é tipo assim, uma mistura de o conteudismo, né, que a gente tem, né, que a gente já sabe, aquela via sacra do que tem dentro do livro didático, mas sempre com uma reflexão mais aprofundada, né? Então, vou falar sobre personagens que não se falam dentro do livro didático e fazendo esse paralelo com situações, né? No primeiro episódio, por exemplo, eles vão discutir aquele momento de transição do ali da abolição da escravidão e todo o processo, né, problemático, porque não é como, acabou a escravidão, e agora? Tá tudo certo? Viva a vida, né? Não foi desse jeito, foi muito complicado. O que se faz com essa população agora? Como se introduz ela, né, na sociedade? E eles abordam um caso de um escravo que ele era espólio, né, ele era herança de um senhor, né, que morreu, e a família disputa essa herança, né? E já naquela época, qualquer pessoa que fosse presa, ela tá lá, tem a lei que fala, essa pessoa tem o direito de saber porque ela está sendo presa, né? Só que esse escravo tinha sido vendido por um dos filhos e houve uma disputa por parte de outro filho, falou, não, esse escravo é meu, na verdade. E o vendedor, a pessoa que comprou esse escravo, não sabia para quem devolvia esse escravo, certo? Ao mesmo tempo que não podia ser dele, aquele escravo, e a justiça determina que o escravo, enquanto não se resolvesse o processo, ele ficaria preso. Você entendeu? E o escravo, ele era liberto, né? Segundo a lei. Mas ele não sabia porque estava preso. E ele passa uma era preso. Você entendeu? E eles fazem paralelo, por exemplo, com casos de hoje em dia, de pessoas, por exemplo, ter o depoimento de um rapaz que é negro, você entendeu? Que ele passou por uma situação parecida hoje em dia, no caso de ser detido e não ter acesso. Você entendeu? Por que eu fui detido? Você entendeu? É uma pessoa que passa 1 ano e meio presa, sem saber por que está presa. Hoje em dia. Olha lá, ó. Professor Fábio, isso? O professor Fábio, você conhece? Você ouviu esse podcast, por acaso? Porque... Ouvi sim, Lucas. Ele é projeto de Minas, que é da produtora. Vocês estão me ouvindo, gente? Tô ouvindo. Tá meio ruim, mas dá para ouvir. Pera, deixa eu chegar mais próximo à câmera aqui. O projeto Quirino da Rádio Novelo mesmo, que faz lá o Foro de Teresina, lá da revista Piauí. E é bem interessante, é de um jornalista, né? Acho que é um projeto internacional que ele traz e faz meio que uma versão brasileira, faz uma pesquisa muito grande. É uma narrativa jornalística, mas é muito interessante, assim, muito interessante mesmo. Eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeito de saber que alguém que não foi só eu que ouvi, porque, né? Muito bom. Não, mas vale a pena, é muito bom. Eu até coloquei ali, né, de uma maneira, falei de brincadeira, mas os podcasts hoje também mudam um pouco da nossa relação com o próprio conhecimento, né? Deixa momentos do dia nosso que era, tipo, sei lá, se ouvir uma música, uma coisa, né? Você, sei lá, vai lavar uma louça, você tá no trânsito, você tem um podcast ali que cabe nesse espaço de tempo, impressionante. Tem desde o podcast de 15 minutinhos até o de 2 horas. E de história, né, gente? De história, assim, é muito legal. É muito bom mesmo. Eu assim, assino embaixo de tudo que o professor Fábio acabou de mencionar. Por quê? Porque, gente, essa transição, né? Eu acho... Vou dar uma opinião agora sobre essa questão de novas metodologias, do Educatron, né? Que é uma janela para a internet, você entendeu? Aí, no caso, assim... Vou para não deixar, né, de ser sempre crítico, eu fico um pouco chateado, né, por como está sendo feita essa transição. Por quê? Porque na internet nada é óbvio, né? O que eu quero dizer com nada é óbvio? Que
Da mesma maneira que você tinha o problema de ir numa biblioteca e você tinha, tipo assim, ouvi dizer que um livro é bom, você entendeu? E você fazer, assim, uma mineração mesmo, você entendeu? Acerca de livros e conteúdos. A internet, ela é revolucionária, mas ela também tem esse tipo de característica. O que eu estou querendo dizer? Que todo mundo lá quer vender o seu peixe, todo mundo vai falar, me ouça, porque eu tô falando a verdade, porque eu sou bom. Você entendeu? Tem muito essa mesma característica da TV, por exemplo. Você entendeu? No entanto, você sempre tem que fazer um processo de mineração de conteúdo, certo? Ou seja, é muito natural que você vai ouvir um volume gigantesco, um volume gigantesco de... Não queria falar palavrão, né? Vocês sabem a palavra que está na minha cabeça, mas de coisas ruins, né? Até você chegar num conteúdo que é muito bom, você entendeu? E eu sinto que essa transição que a gente está tendo que fazer, né, dentro da sala de aula, na minha opinião, a demanda, a primeira demanda, obviamente, é o acesso, né, para quem não tem familiaridade, aprender a mexer, aprender a fazer cópia, o que é link, o que é o acesso, como que faz, como que não faz. E na ordem de prioridade, para mim tinha que ter essa curadoria, né? Tipo assim, que muito se relaciona, na minha opinião, com o trabalho do historiador, que é farejar documentação, você entendeu? E me satisfaz muito a fala, por exemplo, do professor Fábio, porque isso é uma coisa que tem que permear a sua vida, você entendeu? Para dar certo. Porque você vai ficar ouvindo, você vai na louça, você vai, deixa eu ouvir esse podcast novo aqui, você entendeu? Me falaram que é bom. Aí você ouve lá, é super enviesado. Aí você, não gosto. Então você tem que partir para um próximo, para ver como é que é. Você tem que continuar pesquisando sempre. Até que a gente tromba com certas pepitas de ouro, você sente, não, eu acho que essa produção aqui, esse canal, ou esse vídeo específico, nossa, que rigor, que maneiro. É o mesmo rigor da produção acadêmica que a gente tem, só que a pessoa se preocupou com a forma, se preocupou com passar isso de uma maneira palatável, você entendeu? E você se apega, esse tipo de coisa. Você vai criando todo um arcabouço, você entendeu? De conteúdo que passou pelo seu crivo, você entendeu? E essa prática é muito importante. Razão primeira, para você, como professor de história, continuar pesquisando, mas seguindo uma formatação do tempo, você entendeu? E segundo, para você se afeiçoar um pouco mais à formatação do tempo, porque, por exemplo, a gente reclama muito de como o conteúdo é transmitido hoje em dia, que é um volume gigantesco, que comunica muito pouco, mas sempre tem algum ou outro produtor de conteúdo, e mesmo dentro dessa formatação, que é ruim, que é muito rápida, você entendeu? Ele funciona muitas vezes como um degrauzinho, né, para um conteúdo numa formatação que seja melhor. Assim. A gente também não pode ficar para trás, você entendeu? Porque se a gente romper o mundo, né, como ele é, a gente acaba, né, ficando preso, né? A gente acaba deixando de provar, né, de novas experiências aí. Deixa eu ver o que rolou aqui no chat enquanto eu estava falando, né? Peguei o microfone, dormi com o microfone aqui. Legal. O professor Fábio está passando uma série ali de links, né? Que eu mesmo também vou conferir depois. E vamos para. Beleza, vamos continuar aqui. Alguém tem um comentário, alguma coisa? Alguém quer contribuir? Alguém quer falar, não, professor, você está errado. Nada a ver isso que você falou aí. Sim, não. Que bom. Que bom. Ninguém discorda. Vamos lá. Beleza, fizemos o Jamboard aqui, muito massa, né? Que bom que também tive a oportunidade de compartilhar o que eu considero uma pepita de ouro, né? Conceitos importantes, né? Cada uma das trilhas de aprendizagem apresentam estratégias de ensino que visam colocar o estudante em ação. É claro. Vamos conhecer essas possibilidades dentro da trilha de História Econômica do Paraná para o primeiro trimestre. Vamos embora. Olha, né, como uma premonição, seminário.
pesquisa, eu acho redundante, porque está implícito a pesquisa no seminário. Ninguém dá seminário sem pesquisar antes, né? Produção de texto. Aqui é uma tríade, velho. Você não faz um sem o outro, eu acho, sinceramente. Integração entre as trilhas, né? Com o objetivo de contribuir com a formação do estudante, as novas trilhas promovem a integração entre o que é ofertado no novo ensino médio. Então, né, aqui já tem um outro assunto. Passou, do nada, um outro assunto. E eu acho que é, né, uma multidisciplinaridade, né, uma horizontalidade aí. A trilha de História Econômica do Paraná ali, a gente pode ver naquele organograma, talvez, não sei, nesse gráfico aqui, nessa coisa visual. Itinerário integrado de linguagens e suas tecnologias, arte, no caso, e unidade curricular, projeto de vida. Tá, eu consigo ver a relação, sim, entende? Sobretudo o projeto de vida, né? Até por ter esse viés empreendedorista, eu acho que essa intenção busca colocar o aluno em contato com essa preocupação na vida, né? Do empreender. Para mim, esses termos são sofridos, assim, porque eu não acho que é exatamente empreender. Acho que buscar um emprego não é empreender. Você entendeu? Então, é meio gourmet, assim, é meio gourmetizado, entendeu? Na minha opinião, né? Mas consigo entender, você entendeu? Consigo fazer a relação aqui de que aliar a trilha de História Econômica do Paraná e projeto de vida une, né, a ideia, por exemplo, eu moro numa região que eu percebo que sempre foi agrária. E hoje eu percebo que continua sendo dominado pelo agronegócio. Então, no sentido das questões que a disciplina de projeto de vida me coloca, eu vou levar isso em consideração, né, no meu plano de vida ali. Eu vou ficar aqui, né, ou eu vou para outra cidade? Se eu ficar aqui, eu tenho que levar isso em consideração, né? Eu vou procurar um emprego dentro desse setor ou eu vou evitá-lo, né? Sabendo que outro tipo de mercado, outro tipo de negócio é muito sensível, é muito instável, enquanto o agronegócio é super sólido, né? Consigo, eu só quero dizer isso, eu consegui ver a relação nisso. No primeiro trimestre, né, vou ler aqui, vou continuar lendo. No primeiro trimestre, a trilha de História Econômica do Paraná sugere a integração com o itinerário integrado de linguagens e suas tecnologias, especialmente com o componente de arte, cujos conteúdos ajudarão os estudantes a transformarem os conhecimentos construídos na trilha em infográficos para a divulgação para a comunidade escolar. Outra relação é com a unidade curricular projeto de vida, permitindo o desenvolvimento das dimensões pessoais e profissionais a partir da articulação dos objetivos de aprendizagem com a possibilidade de prática de algumas profissões, como historiador, turismólogo, museólogo, economista, agrônomo, entre outros. Colocar ali os dois extremos, né, do tabuleiro. Historiador de um lado e agrônomo do outro, né? Que bom que tem esse leque gigantesco. No entanto, fica aí, pelo menos, sempre para dar pitacos. Não acho que aquela relação com arte, eu acho que sem fazer um infográfico de dados tem nada a ver com arte. Eu acho que nada a ver, você entendeu? Eu acho que tem muito mais a ver com desenvolvimento de pesquisa com arte. Eu acho que forçar a barra, né? Nessa relação aí. Enfim, não gostei desse exemplo aqui. Metade dele, a outra metade até vai. Tá legal, tá de boa. Vamos lá. Beleza. Opa! Professor, você já teve a oportunidade de fazer atividades interdisciplinares? Compartilhe como foi essa experiência conosco. Alguém aí fez? De verdade mesmo, eu pergunto até não como formador Lucas Ferdinand, mas como professor Lucas Ferdinand, porque eu, particularmente, por ser PSS, eu tenho, tipo assim, 5 escolas. Nossa, velho, escola grande, é difícil de trocar ideia com os professores. Quanto mais combinar
um projeto multidisciplinar dentro de um calendário que é muito apertado. Então, não, para ser bem sincero, eu sei que isso é um pecado, certo? Não é do meu gosto, eu queria que fosse diferente, entendeu? Eu acho muito importante isso, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, a experiência de vocês. Primeiramente, a professora Laureni. Professora, faça aí, compartilhe a sua experiência conosco. Bom dia, pessoal. Eu estou acabando ontem, inclusive, fiquei muito feliz, assim, sabe, do projeto que eu fiz. Eu dou aula de projeto de vida, né, no ensino médio. E a gente está desenvolvendo a parte, né, paralelo aos conteúdos que vem lá, determinado no LRCO. Eu estou desenvolvendo um trabalho com eles das universidades públicas do Paraná, quais os cursos que tem, para eles terem uma ideia de onde estudar e coisa e tal. Aí eu dei um trabalho para eles juntamente com o componente de programação, nos segundos anos do ensino médio. E eles desenvolveram um trabalho maravilhoso, né? Eu fiquei assim lá, sabe, lisonjeada ontem com o trabalho que eles fizeram em grupo. Eu dividi as 11 universidades públicas do Paraná ali, que a gente tem, né? O UEL, o UEM, o UniOeste, coisa e tal, uma para cada grupo. E esses grupos desenvolveram em cada campo que tem dentro dessas universidades os cursos que tem em cada campo, em cada cidade. Eles dividiram entre eles. Aí eles produziram um folder na aula de programação com esses. Ficou maravilhoso, sabe? Os folders que eles produziram, né? A professora de programação ajudou eles a montar o folder, e eles montaram o folder assim, com imagens, com o nome deles, com todos os cursos de cada camp. Ficou assim um trabalho perfeito, assim, sabe? Fiquei muito feliz com o trabalho feito, que se fosse só em projeto de vida eu não conseguiria que eles fizessem isso, né? E eles conseguiram com o componente de programação. Nossa, legal, prof. Eu fiquei até aqui surpreso, porque quando se fala de multidisciplinaridade, né, pensando em história, assim, inclusive, geralmente eu imagino, nossa, geografia, né, sociologia, filosofia, mas rolou ali uma programação, assim, eu achei ambicioso. Achei ambicioso e legal que deu certo. Maneiríssimo, professora. A professora Edilaine, pode falar, prof. Bom dia. O ano passado, eu ajudei um professor, né? Trabalhamos ali com o tema para redação, né? E como eu sou formada em geografia, então eu trabalhei gentrificação com os alunos, e aí eu passei um filme para eles, né? Sobre a questão da gentrificação, para que os alunos depois pudessem desenvolver uma redação na aula de português. E esse ano, como eu trabalho com os 7º anos de geografia, eu trabalhei sobre a questão da cultura indígena, e aí junto com a professora de artes e a professora de ciências, nós fomos conhecer a reserva indígena que tem aqui, perto de nós, e em São Jerônimo da Serra, no Barão de Antonina. E aí nós fomos em excursão para lá, né, porque eu também dou aula num vilarejo próximo ali a essa reserva, que se chama São João do Pinhal, e a maioria dos alunos lá desse vilarejo são alunos, né, da reserva indígena, e aí nós fizemos esse trabalho, aí tanto que a professora de ciências mostrou ali como ela estava trabalhando o tipo de vegetação, as folhas, ela foi mostrando, né, ali no meio da visita, né, para os alunos, e a professora de artes foi pegando ali a questão dos costumes, as tradições, as danças, as artes, né, algumas artes que tinham ali presentes da cultura indígena, e eu, né, destacando ali dentro da reserva também, né, a questão do costume deles, porque quando a gente fala ali da questão dos povos originários, né, vai abranger ali todo o conteúdo, né, a questão cultural, o modo de vida, como que eles eram antigamente, e como que eles estão atualmente, fazer essa comparação aí na linha do tempo, a questão ali da educação, o que eles aprendem, né, na escola deles, e depois no ensino regular, né, então foi bastante gratificante essa questão ali da visita para a reserva indígena.
E agora nós estamos planejando, né, que um dos conteúdos da Prova Paraná para o 7º ano é a vegetação do Paraná. E aí agora nós estamos organizando aí um novo passeio para ir conhecer a Mata São Francisco, que fica aqui entre Cornélio Procópio e Santa Mariana, para os alunos estarem conhecendo essa mata, né, que é um pouco da vegetação da Mata Atlântica que temos aqui na nossa região. Então, aí eu, junto com a professora de ciências, nós já estamos organizando aí para fazer esse passeio com os alunos. Eu saúdo a iniciativa dos professores aí, da professora, e ainda mais a professora que já está, né, encabeçando um outro momento ali. E incrível, simplesmente incrível, porque, que nem eu disse para vocês, eu ainda tenho muita dificuldade em mobilizar, né, os esforços, assim, dentro de um calendário que eu acho que é tão apertado, para mim, pelo menos, assim. Então, é realmente legal saber que dá, pela experiência dos colegas de trabalho. Fica aí meus parabéns, sinceramente, gente, muito legal mesmo. Então, vamos lá, né? Professor, a trilha de aprendizagem prevê que sejam realizadas 3 produções pedagógicas ao longo do ano, uma em cada trimestre. Você lembra qual é a produção pedagógica referente ao primeiro trimestre da trilha de História Econômica do Paraná? Portfólio, tá? Portfólio. A gente sabe, é o portfólio. Tá? A gente sabe que o portfólio, depois a campanha publicitária, depois a feira. Seja lá o que for uma feira, né? Mas o portfólio a gente já, né, detemos aqui. E tem aqui também, né, ó, como que eu posso dizer, ó, uma descrição, né, uma descrição ou dicas, não é uma descrição, que eu acho que está mais para dica aqui. Estratégias de avaliação, estudante em ação. Estudante em ação seria se referindo o aluno como protagonista, não está claro para mim. Mas produção de um portfólio sobre um setor da economia local ou regional. Acho que essa proposta de produção do portfólio, né, sobre um setor da economia local ou regional, e aqui eu acho que tem passos, né, que os alunos podem seguir para desenvolver esse portfólio, para facilitar o desenvolvimento desse portfólio, né? Então tem aqui, ó, discussão em grupo e compartilhamento, ok? Pesquisa sobre produtos importantes na economia do Paraná, produção de textos sobre as identidades culturais do Paraná. Aqui tem propostas de portfólios, né? Produção de textos sobre as identidades culturais do Paraná, são propostas de portfólios. Trabalho em grupo sobre o caminho de Piabiru, trabalho em grupo sobre a rota dos tropeiros, pesquisa sobre as origens étnicas da família e da região, trabalho em grupo sobre indústrias locais e regionais, produção de vídeo, cartazes ou imagens, né? O último aqui sendo mais vago, né? Mas, né, enfim, boas propostas, eu acho que são ótimas propostas aqui, né? Tem, obviamente, abraça essa intencionalidade empreendedorista, mas sem deixar de lado coisas caras, a disciplina de história, né? A questão das identidades culturais do Paraná, né? Eu acho que poderia aqui ter, sim, assuntos que historicamente são mais polêmicos, por exemplo, o papel da escravidão nessa região, ou o papel o impacto da colonização em relação às populações indígenas. Por exemplo, acho que a gente podia tocar nisso. Acho que poderia ter o papel da mulher também no desenvolvimento da economia do Paraná, certo? Qual foi o papel, né, das pioneiras, né? Mas tá bom, tá legal. Aqui, né, tem o feijão com arroz, tropeiros, o caminho de Piabiru, né, identidades, né, culturais. É isso. Acho que dá para passar para frente aqui. Legal. Vamos jogar. Tem um jogo aqui, certo? Eu preciso extrair o link para vocês, né? Uau, eu vou aproveitar que eu vou distrair vocês com esse jogo. E vou pegar um copo de café.
não seria um paranaense se não estivesse movido a um copo de café. Então, pessoal, ó, as reuniões 6 e 7 foram de muito aprendizado, né? Conhecemos a organização do primeiro trimestre das novas trilhas de aprendizagem, né, 2024. Viva! Vamos para relembrar os conceitos vistos nesses dois encontros antes do Em Ação. Para quem não lembra, eu joguei, né, esse jogo, tive que jogar ele anteriormente, mesmo que eu tenha esquecido, mas acabei de lembrar. Com você se resolve, tá? Então, mesmo, eu não tenho tudo gravado na minha cabeça, não tem problema. Está o link aqui, tá? No chat. Eu peço a licença de vocês durante um minutinho aí. Vou pegar água, vou pegar o meu café ali enquanto a gente joga. Eu acho que 5 minutos é a resolução, ok? Então, às 9h02, eu vou ficar aqui, só vou pegar, né? Só aqui, mas retoma a discussão aí às 9h02, ok? Quem não conseguir acessar, porque tá no celular, tudo bem, não tem problema, né? O jogo é baseado no que a gente tem aprendido aqui. É só uma maneira lúdica, legalzinha aí de reforçar o que a gente já está entendendo aqui. Lembrando, o link está aqui no chat.
Então, né, vamos lá. Quem não conseguiu, vai, né, vai soltando aí, tá? Vai. E agora, né, vamos ao em ação. Professor, já vimos toda a organização do primeiro trimestre para as novas trilhas de aprendizagem em 2024. Agora com vocês, né? Vamos planejar a produção pedagógica da primeira sessão temática com a seguinte organização. Vamos formar aí, né, os grupos clássicos, né, nossos grupinhos. Nós vamos acessar lá no Classroom o documento avaliativo referente ao planejamento de produção pedagógica. Okay? E de forma colaborativa, né, os grupos, entre eles, vão discutir e refletir sobre o planejamento, né, pensando em ações. Após as discussões, de forma individual, cada um irá planejar a sua produção pedagógica. Por quê? Porque esse documento, cada um tem que fazer o seu, né? Pensando no seu contexto escolar, obviamente. E registrar a produção individual no seu documento do planejamento da produção pedagógica. Lembrando que, para quem não está familiarizado, esse documento, produção pedagógica, ele é um dos documentos no qual vocês serão avaliados aqui na jornada número 3. Na reunião passada, nós editamos esse documento até a página número 4, ok? Então, é aquele documento lá, tá bom? Não é o diário formativo. O diário formativo vocês também vão fazer, mas vocês já sabem que o diário formativo é para todas as reuniões. Esse aqui a gente começou, né, lá na reunião passada. E a gente vai alterar, vai mexer nele com certeza nas próximas reuniões, porque ele se refere também à avaliação do segundo e terceiro trimestre. Beleza? Então vamos lá. Tópicos do planejamento da produção pedagógica que vimos nesse encontro. Estratégias de ensino, metodologias, organização da produção pedagógica, estratégias avaliativas e resultados de aprendizagem esperados. Isso aqui com certeza engloba a reunião passada, tá? Para quem ficou boiando aí. A socialização vai ser depois. Bom, primeiro eu vou organizá-los em grupos. 3 salas. Minutinhos. Deixa eu... Vamos lá. Hoje tem poucos participantes. É ruim, pessoal. Nomear os grupos aqui. Lembrando que, naturalmente, eu vou de grupo em grupo, tentando resolver quaisquer problemas, e um grupo vai ficar aqui na sala principal comigo. Okay? Então, lembrando, né, vamos planejar a produção pedagógica da primeira sessão temática com, né, a organização que está aqui nos slides. Quando eu fizer os grupos, peguem os slides, ok? Tá no link, lá no Classroom, no Zap, eu sempre coloco lá. Alguém compartilha ali a tela, tá? E vamos, né, pensando junto a partir do que está escrito ali no Em Ação, tá bom? Lembrando que aí, ó, após as discussões, né, que é colaborativa, a professora Bárbara ali já adiantou. Esse diário de hoje também precisa de print lá no diário formativo, tá? Então, atentos aí, tá? O print dá para dar no celular também, né, galera? Então, peço atenção aí. Opa, deixa eu... Um grupo ficou com 2 pessoas apenas. Tá, então...
Perfeito. Vamos lá. Abrindo os grupos aí. Vou começar ali pelo grupo número 2 e logo menos eu volto para essa sala principal, ok? Oi, Carla, meu áudio está funcionando? Oi, tá sim. Então, beleza. Só estou resolvendo um negócio aqui com a minha pedagoga, e daí eu já venho aqui, a gente já abre as coisas. Só um Ah, não, minuto. tranquilo. Eu não abri o documento, ele mandou lá algum documento no Meet? Não, ele não mandou nada. Ele só. Aí. Ah, o Fábio. Não, é o Fábio. Então, porque na semana passada havia um documento ali que a gente, na verdade, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, né, do documento, não é nada, mas ele não postou nenhum documento, né? Então Não, eu eu acho não que sei não. se porque aqui os diários você tem aí, né? Aqueles que a Eu gente tem ali, tenho o são as meu, nossas tenho os dois atividades, meus. né? E daí eu só não sei, na verdade, da onde, por exemplo, eu cheguei a fazer eu fiz até o recursos pedagógicos, eu não sei até onde você fez. Até o recurso pedagógico mesmo, que foi até onde a gente foi na aula Aham, eu acho que passada, a né? gente até se adiantou um pouco, porque na aula passada era até objetivos de aprendizagem, né? Mas Aham. aí vem aqui as estratégias de ensino.
A gente até tem essa estratégia de ensino, mas qual é a que eles querem? Porque a gente sabe, né? Conhecemos o mundo SED, né? Que são as que, na verdade, assim, eles dão um documento para a gente fazer, mas a gente tem que fazer o documento na cartilha deles, não na nossa. Né? Embora é uma produção que é super criativa, né? Não, a gente não cria nada, a gente só copia. Não. Eu não sei você, mas na minha sala de aula eu dou aula do meu jeito, seleciono o conteúdo que eu quero. Eu também. Eu agora. Você tem cartilha segundo do SED, não dá. Você tem segundo ano? Segundo ano do médio? Tem. Então, guria, eu achei uma lambança o que eles fizeram, cara, na distribuição do conteúdo, porque o primeiro e o segundo trimestre, você lembra que loucura que era? O quanto conteúdo era? Gente, eles saíram da Revolução Francesa e chegaram na República do Brasil. Só que é claro que eu não acompanhei isso. Não, era a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, no primeiro trimestre. No primeiro trimestre foi a Primeira Revolução Guerra. Francesa atravessou e chegou. Eu organizei, eu fui indo do meu jeito, fui fazendo, lancei os conteúdos finais, um monte de conteúdo do primeiro e no segundo, e daí a gente chega agora no terceiro, trocentas, não que não acho importante, porque eu vou trabalhar com os meus alunos, mas lá, sei lá, tem 5 aulas falando, 2 aulas falando só sobre a música, né, da ditadura militar. E aí eles aí uma inteirinha sobre a Comissão da Verdade, outra sobre a transição, outra sobre não sei o quê. Eu estou fazendo tudo um ajuntado do meu jeito. Vou falar, mas em um outro determinado momento. Aí não falou do governo de redemocratização, tipo, é uma aula bem vaga, e eu vou trabalhar tudo do meu jeito. E daí eu faço umas mentirinhas ali na hora de colocar no RCO. Eu também faço a mesma coisa. Mas a gente está trabalhando. Mas eu achei que eu não gostei essa divisão que eles fizeram. Foi muito, assim, muito pé. Eu acho que talvez para um aluno universitário seria uma boa divisão, assim. Mas para os nossos alunos de ensino médio, a gente sabe que não é porque eles estão no ensino médio, eles têm essa compreensão temporal, cronológica, da gente trabalhar uma coisa daquela maneira ali. De jeito nenhum. Eu sempre me pergunto quem é que monta esses slides. Pois é, guria. Porque tem o que são os quiz? Que é uma barbaridade. O que são os quiz? Isso é outra barbaridade. Guria, mas você sabe que quando eu gravei aula lá que é da pandemia, o Aula Paraná. E os primeiros lá, eu peguei deles lá do comecinho e tal, depois eles foram organizando, mas era uma desorganização que você não tem ideia. Às vezes era assim, eu ia gravar às 14h, era meio-dia, o Feder decidia que ele não queria mais naquele modelo. Aí, coitado dos técnicos, tinham que ficar que nem uns loucos, mexendo uma vez, deu até uns erros lá na hora dos slides, porque era, cara, tudo a toque de caixa, né? Aí, com o tempo, foi melhorando. E era a gente que produzia, sabe? Então, até hoje, eu não uso porque eles refizeram tudo, né? Eu não uso os slides, eu uso os meus, porque os meus, nossa, eu conseguia fazer um resuminho e eu arranquei todas aquelas atividades, né? Porque a gente era obrigado a colocar aquelas atividades lá. Mas eu uso os meus, porque ali é o resuminho do resuminho, sabe? Para você conseguir, às vezes, utilizar como slide, mas às vezes eles usam umas coisas tão vagas que a gente sabe que a gente tem que... Não dá para a gente ficar usando essas coisas. Não dá, a gente não tem essa dinâmica, infelizmente, né? Não, e assim, tem slide que é muito raso, não fala nada, é muito superficial. Daí, às vezes, um assunto que você consegue dar em uma aula, tem 3 aulas para aquele tema. Exato. Né? Por isso que eu me pergunto, quem é que faz isso? Porque não Guria, você sabe que eu perguntei esses tempos para uma amiga que trabalha ali na parte de coisa, porque eu conheço uma guria que era de história, que ela é excelente, sabe? Ela é muito boa. Eu achava que ela era a tipo, que coordenava ali a de história. Ele falou, não, ela não é, ela coordena, tipo, uma outra coisa. Então, e a minha amiga falou que tem uma galera agora com esse novo governo que veio, tipo, terceirizado, sabe? E daí eu não sei, eu fico entendendo assim, sabe? Tipo,
porque são umas coisas assim que fogem da realidade. Eu não sei também, fico pensando assim, qual é a realidade. Essa distribuição do conteúdo do segundo ano do novo ensino médio ficou péssima, péssima, irreal, né? Não, e essa trilha, né, pro terceiro ano do NEM, que assim, a disciplina se chama Governo, que é aí para que serve, e o assunto é história econômica, né? Já fugiu Sim, daí, né? sim. Eu Não, pensava que essa disciplina ia ser completamente diferente. nossa, eu pensei que a gente ia tratar conceitos de Estado, governo, tal, Eu ia nessa linha também. ia daí nisso trabalhasse um eixo, talvez um trimestre inteiro com o Paraná, né? Seria interessante. Quando eu vi a proposta lá, eu achei que era para um trimestre. Pois é, Não, é para o ano inteiro, né? sim. E daí abre Fábio, negócio, desculpe, Carla. Fábio, a gente está aqui porque, na verdade, a gente não sabe se tem algum documento para se guiar, porque, na verdade, esse lance ali que é para preencher, ele é meio que assim, ele não é a nossa força criativa, ele é a cartilha que é enviada, né? E daí eu acho que o Lucas não enviou ali, ou a gente pega de algum outro documento, não sei se a gente perdeu esse fio da meada. Oi, gente. Então, primeiro, desculpa ali, eu tava na escola, De internet boa. terrível, daí vim para casa aqui para terminar a aula hoje, tá? Enfim, bem difícil. Com relação ao documento ali que é para fazer, pelo que eu entendi, Bárbara e Carla, era para a gente pegar, se eu não me engano, o que estava no slide hoje ali, que era pegar, acho que as Ah, o de hoje. possibilidades. Ah, Deixa eu até abrir deixa ele eu ver aqui, lá no só um mural. pouquinho. Só um pouquinho, deixa eu tentar abrir aqui. Na verdade, a gente ficou, na verdade, nesse eco, porque daí também, assim, a gente até poderia colocar as nossas ideias, só que a gente sabe que o que eles desejam é o que eles passaram, né? Sim, tanto que é Aliás, bem essa rígido ali, né? atividadezinha, nossa, vamos falar, né? Copia e cola. Então, é bem isso, tipo, fica ali um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você tem que pegar do currículo, cola não sei na onde, tipo, e é o que dá para você fazer em 15 minutos de ação. Não é uma coisa de 1 hora para você parar, refletir. Uhum. Infelizmente, o formato acaba levando a isso mesmo, Bárbara. Ó, eu tô abrindo aqui o material só um pouquinho. Ai, gente, tá difícil, viu? Eu Deixa eu abri abrir aqui, só um se vocês pouquinho. quiserem, eu até compartilho. Deixa eu compartilhar. Acho que às vezes você chegou agora. Deixa eu só compartilhar aqui. É esse aqui. Class. Espera que eu tô abrindo o Class aqui. Uhum. Então, deixa eu voltar lá para. Ó, vocês aí também me. Tá, então a gente viu aqui o acolhimento, bababá, seminário, pesquisa, produção de textos, as trilhas de aprendizagem, estratégias de ensino. E, na verdade, é o que entra agora, estratégias de ensino. Quais são os propósitos e atividades para que os estudantes atinjam desculpa, eu abri aqui eu estou aqui, mas eu abri ali. Tá dando uma zica na minha cara. Vocês estão vendo? Yeah. Ela abriu a cópia do planejamento, Vocês né? estão me ouvindo, apesar da câmera estar assim estranha, vocês estão me ouvindo. Então, tá. Eu abri aqui a cópia daquela produção pedagógica do planejamento. E aí, se vocês abrirem aí, tá as estratégias de ensino. E daí a gente tem os conceitos importantes das estratégias de ensino. Então, a gente pode, pelo que eu estou entendendo, o que eles querem é só que a gente faça aqui uma miscelânea desse conceito que eles passaram para o primeiro trimestre das estratégias de ensino, aliando com essa integração das trilhas, né? Nessa interatividade. Uhum. Todas essas duas coisas colocam, fazem uma. Acho que cortou agora. Não sei, Carla, você tá conseguindo escutar
tá? Não, eu não tô. Tá bem cortado para mim. Tanto o vídeo quanto o áudio. Eu desliguei minha câmera, tá? Porque ela estava ali estranha. Na verdade, ela desligou. Sei lá o que aconteceu. Tá. Olha, pelo que eu entendi, gente, como eu saí ali, enquanto estava fazendo aquele quiz lá, o quiz não, o Word Wall ali, e agora deu uma lida aqui no Em Ação, só para ver se eu não perdi o bonde, lá o slide 12 de hoje, né? Então, primeiro, planejar sessão pedagógica, desculpa, produção pedagógica da primeira sessão temática. Então, a gente tem lá no CLES, lá naquela aba de avaliações, atividades, desculpa, tem a produção pedagógica. Cadê? Eu acho que é para a gente começar a fazer ela. Tá ali, ó, planejamento 1, produção pedagógica. Deixa eu ver se é isso. Aí, pelo que eu entendi, é para a gente junto debater e pensar numa possibilidade de fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui pelo computador. Vamos ver se eu caio nessa mesma sala que a gente está. Fábio, então, Oi? pelo que eu dei uma olhada nos slides que foram passados hoje, em cima desse nosso planejamento ali que a gente tem que fazer, ele vai encaixar nas estratégias de ensino. E daí, pelo que eu notei, ele entra aqui, olha, cada uma das trilhas de aprendizagem apresentam estratégias de ensino, aí entra as estratégias, né, que visam colocar os estudantes em ação. Vamos conhecer essas possibilidades. Daí entram aqui o seminário, a pesquisa e a produção de texto. E daí no slide seguinte, ele vai fazer o quê? A ideia acho que de falar de integrar essas trilhas, né? Só que deixa eu ver qual é o seguinte aqui das estratégias. Ah, não, daí é metodologias. Que eu não acho, não sei se ele entra. Se ele já entra nessa aula de agora. Eu não lembro o que o Lucas falou. Tá. Posso só compartilhar aqui uma coisa, Bárbara? Com certeza. Rapidinho? Deixa eu ver se é este aqui. Eu acho que é isso aqui que é para a gente preencher, né? Daí, a partir da discussão. Isso aí, é essa parte mesmo. Tá, maravilha. O recurso pedagógico a gente acho que já fez semana passada. Já. Você já tinha até se adiantado, você já fez aqui o das estratégias. Eu já tinha feito. Enfim, né, gente, tá na reunião, vamos dando uma acelerada nas coisas. Sim. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Esse aqui era a produção pedagógica que eu tinha feito lá no grupo da semana passada. Cadê aqui? Esse é o conteúdo, objetivo de aprendizagem, então trabalhar com o movimento paranista. E aí eu tinha colocado como metodologia a rotação por estações. E a estratégia daí para trabalhar com a rotação por estações é disponibilizar fontes históricas em diversas estações para o estudante ler, ter contato, acessar. Aí eu acho que, não sei se a gente consegue com isso articular o que está sendo debatido na aula. Eu acho que está coerente ali com o que foi debatido na aula, mas dá para a gente dar uma aprofundada ali nisso também, gente. Eu fiz meio toque de caixa ali, né? Fiz tudo rápido. Mas só isso que eu queria mostrar se estava certo ali. Acho que se for a questão de mais burocrática de hoje a gente mostrar o que tem para compartilhar, seria isso. Vocês querem ótimo. comentar? Eu já estou aqui também, estou escrevendo, já me inspirei em você também. Eu vou colocar aqui. Acho que é isso, ó, eixo estruturante, objetivo de aprendizagem,
recursos, fotografia, produção artística, biografia, estratégia de ensino, metodologia, rotação por estações. Só falta ali a organização da produção pedagógica, ver certinho o que é que tem que ser feito aqui. A estratégia avaliativa, acho que é o portfólio lá que eu tinha comentado, né? Deixa eu ver até da aula de hoje aqui. Será que vai ser obrigado a fazer esse portfólio? Eu acho que vai ser muito. Não sei se foi você, prof, que estava falando que trabalha projeto de vida? Ou foi Eu outra trabalho pessoa? projeto de vida. Uhum. Eu acho que é a mesma pegada de projeto de vida. Vai sair uma ementa para o itinerário formativo de História econômica do Paraná, com sugestões, com aquelas aulas lá, etc. Não, sim, isso sim. E daí, assim, você não necessariamente vai ter que seguir a ideia de portfólio, a ideia de, enfim, da feira que está sendo colocado, você vai ter que apresentar um produto, mas não necessariamente o que eles obrigam. Até porque a gente tem, né, enquanto docente, tem autonomia para produzir o planejamento, as estratégias, a gente não obrigatoriamente tem que seguir a ementa, as aulas, o que está lá. Então, eu acho que a gente vai ter condição de ter uma coisa mais autoral, de escolher. Imagino que a gente consiga. Por exemplo, projeto de vida, eu também trabalho com projeto de vida. Ai, no gente, primeiro. nós três trabalhamos com projeto de vida. Gente, eu não aguento mais, inclusive. Tá todo mundo aqui, né, gente? Os alunos de vocês levam a sério essa disciplina? Não, porque os meus... eu estou desestruturada, inclusive psicologicamente, que eu não quero mais essa disciplina, porque, cara, como eu vou dar aula de projeto de vida se eles não... Cara, não consigo, não. Eu saí, sério, eu tive problemas psicológicos. Eu falei, não quero, cara. Eu não quero nem ter filho para eu conseguir, para eu dar essa introdução na vida deles. Aí eu pego não, sério, gente, fiquei bem louca esse ano. Já avisei na escola, arranjem outra pessoa. Tô fora. Tá bem difícil, Bárbara. A gente já tem problema bastante dando aula de história nesse país, né, gente? É bem isso. Você falou, meus alunos não querem saber de projeto de vida, estou com dificuldade. Gente, eu estou com dificuldade nos alunos de história, imagina. A gente, às vezes, tem problema nos nossos projetos de vida. Imagina. Lucas, vamos ser sinceros, de cada 10 colegas, 11 estão pensando em fazer outra coisa da vida e sair da docência, né? Eu quero colocar uma mochila nas costas e sair pelo mundo. Olha, eu já pensei... Lucas, a minha câmera bugou, fechou, desligou, eu não sei o que aconteceu. Fica tranquilo, vou fazer uma anotação aqui. Vou fazer uma anotação aqui, fica Beleza. tranquilo. Depois eu vou desligar o computador, mexer nos cabos, não vou fazer isso agora. Mas é sério, né, gente? Meu Deus, cara, que triste as aulas de projeto de vida. Eu não sei se Fábio, que você que está no colégio estadual, porque a galera é mais descolada, não sei, você tem aí algumas... Porque eu tenho ali alguns alunos que funcionam algumas coisas. Mas assim, as minhas turmas de primeiro são as mais... Para mim, assim, acabam com a minha estrutura. Os de segundo ano ainda... eu consigo desenvolver algumas coisas, mas é só uma aula, né? Não, e a gente perdeu aula para projeto de vida, né? Não é verdade. É que assim, na minha escola a gente tem 2 turmas de técnico. E daí, essas 2 turmas de técnico tem 2 aulas de projeto de vida e 1 aula de história. Nossa! Que triste. Aquela outra aula é a aula que é, como é que é, online, não é? Que se faz pelo colégio, mas quem está com essa aula e também está falando que tá terrível. Porque os alunos também não entram, né? Eu só mando atividade pelo Classroom. Eu tenho uma turma que eu dou aula de história e projeto de vida. Alunos bons chegaram para mim assim, falaram, professora, hoje dá aula de história?
Porque, ai, gente, é só aquilo, é só como empreender, mindset, é só, ai, gente, no sério. Isso que você tem primeiro ano, né, Bárbara? Eu tenho segundo ano, é mais difícil ainda, porque eles tiveram um ano de projeto de vida. Aham. E agora eles não querem nada com nada. Acho que no terceiro ano seria bem legal, sabe, gente? Ter ali. Eu acho que o terceiro ano ele estaria mais preparado, porque daí eles já têm essa coisa de objetivo de vida, eles estão ali planejando algumas coisas. No primeiro ano, ai, gente, eu acho assim, eles estão ainda, eles estão brincando de jogar meleca um no outro, no primeiro ano. Sabe um conteúdo que eu dei em projeto de vida no segundo ano e que pelo menos chamou a atenção de parte da sala? Quando eu falei de Enem e vestibular. Aí alguns alunos se interessaram. Uhum. Mas então, é bem isso. Acho que o Lucas Então, quer retornar. Simbora lá, pessoal. Tá todo mundo retornando aí, tá? Cadê aqui o meu... Vamos tocar o barco aí, pessoal. Então, percebam, na verdade, que esse em ação, ele foi, né, respostas que poderiam ser colhidas aqui nos slides da reunião 7, mas também, né, os objetivos de aprendizagem, né, poderiam ser recolhidos, esses exemplos, né, lá nos slides da reunião 6, como a gente discutiu na semana passada, ok? Então, né, socialização aí, o momento que todo mundo, né, adora, todo mundo participa pra caramba. Tem filas, né, para participação nesse momento. 2 cursistas irão trazer suas contribuições, apresentando seu planejamento da produção pedagógica. Cada cursista terá 5 minutos e deve evidenciar do planejamento da produção pedagógica. Qual foi a estratégia de ensino utilizada para organizar a produção pedagógica do primeiro trimestre e chegar aos resultados de aprendizagem? Pessoal, então alguém poderia me falar aí qual foi a estratégia que foi usada? Essa estratégia basicamente no sentido amplo, a metodologia, né? Por exemplo, como que eu vou fazer para desenvolver o portfólio com os meus alunos, incluindo o tema do portfólio, você entendeu? Ou como esse portfólio vai ser construído, tem aquelas sugestões, né? Só para não ficar tão vago aqui, ó, por exemplo, né, as estratégias de avaliação aqui, tem essas sugestões. Se vocês criaram uma, ou se vocês escolheram, né, uma daquelas ali que está mencionada ali, e junto aos objetivos, né, como se liga aos objetivos de aprendizagem. Deixa eu ver se eu tenho aqui os slides da reunião 6, ó, por exemplo, como essas estratégias, né, se ligam ao desenvolvimento aqui, ó, desses objetivos de aprendizagem aqui, né, ó, conhecer e compreender a formação da estrutura econômica do Paraná, os mecanismos de ocupação e povoamento do território, observando as dinâmicas sociais e culturais das regiões e os desenvolvimentos decorrentes deste processo, para ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento das estruturas produtivas do Paraná. Claro que isso aqui é uma referência, né, claro que os objetivos, muitas vezes, ele tem o toque, né, do docente. Então, vamos lá. Alguém gostaria de fazer o compartilhamento aí? Alguém dos grupos? Não? Ninguém? Alguém aqui do grupo que ficou na sala? Talvez? Ou a professora Joana ali, ó. A professora colocou um link ali, professora Joana. Você gostaria de compartilhar conosco? Será que há necessidade de falar, prof? É que a gente está organizando ainda. O que vocês fizeram já seria legal, porque é sempre legal, por exemplo, que algo fique registrado como uma luz para quem ficou no escuro, depois, para ver na gravação. O senhor quer que eu compartilhe? Mas eu achei que a gente ainda tem que ajustar. Sempre, mas pode compartilhar o que vocês fizeram até então, tá? Tá, vamos ver se eu consigo, vamos lá. Então, a gente pensou nas estratégias... Dá para ouvir? Está muito alto? Deixa eu baixar o volume. As estratégias de ensino, a gente pensou em levantar conhecimentos prévios, fazer uma aula dialogada, trabalhar em equipe, talvez duplas, individualmente, a pesquisa, depois fazer um seminário de apresentação com o uso de Google Apresentações em grupo,
partindo do estudo da economia local. Uma coisa interessante que o professor falou de seminários de apresentação, para não constranger o estudante, em geral, a gente, quando a turma é menor, eu faço isso, de repente funciona, coloco eles em círculo, e aí a gente vai passando o Google Apresentações lá, o trabalho deles, e eles vão apresentando sentadinhos, e dá a impressão, todo mundo se sente igual, eles não estão de pé, não ficam tremendo de medo, e apresentam e parece que funciona melhor. Aí o professor que estava no nosso grupo falou também da questão de abrir para o debate, depois da apresentação, fica interessante também. A possibilidade também é rotação por estações, para a gente trabalhar quando os grupos são maiores, né? Por exemplo, eu tenho uma turma com 52 alunos, né? Então, 6 meninas e o restante é tudo meninos. Então, a gente tem que pensar também em como está a sala de aula, né? Em quantidade de alunos também, como que a gente pode fazer o trabalho. Então, seminários, debate como metodologias, a gente sugeriu aqui. E a organização, dá para enxergar, gente? Não sei se está vendo, deixa eu voltar aqui. Dá. Ótimo, professora. Tá. Daí a gente pensou assim, para o primeiro trimestre, a gente separou por datas, de 20 de fevereiro a 10 de março. Por que a gente colocou 20 de fevereiro? As aulas começam dia 5, mas tem o nivelamento, né? Em geral, sempre tem nivelamento, né, no início do ano. Então, a gente pensou de 20 de fevereiro a 10 de março, fazer o levantamento, ajustar, né, essas apresentações, ajudar os alunos a montarem no Google Apresentações, a se familiarizarem com a ferramenta, porque às vezes eles têm dificuldade, e trabalhar assim, incluir os alunos, aqueles que têm internet, aqueles que têm celular e aqueles que não têm, porque a gente tem essa problemática também na sala. Então, para incluir todos nos grupos. E trabalhar para que eles dividam as tarefas, para que todo mundo se sinta protagonista, para que todo mundo possa fazer a pesquisa e contribuir na organização. Então, de 20 de fevereiro a 10 de março. De 10 de março a 30 de março, a gente pensou que essas apresentações fossem feitas usando o Google. E de 30 de março a 20 do 4, além da apresentação, para que eles visitem os locais que nós temos, por exemplo, no município. No caso aqui de Prudentópolis, a gente tem uma cooperativa, que é uma cooperativa que também é um ponto comercial, né, de venda de produtos, aquela coisa toda, e ali nas cidades dos colegas tem as cooperativas de produção de café, de suco de laranja. Em Curitiba e aqui nós temos mais museus, tipo aqui em Prudentópolis tem 2 museus, um é dos poloneses e outro é dos ucranianos, né? Então, como a maioria do povo é descendente de ucraniano e polonês, também tem a questão da agricultura de subsistência, que é a base do nosso município. Tem uns 2 ou 3 grupos que produzem para o agronegócio, né? E estão envolvidos com o agronegócio, que compraram várias terras, enfim. Era uma família, agora é uma família com vários irmãos que compraram várias terras. E aí fizeram um grupo, né, com esse sobrenome que eu não vou citar aqui, e aí eles que também têm representatividade na cooperativa, né, então é soja, trigo, essas coisas todas. E aí visitar esses locais para ampliar o conhecimento, só que no nosso caso aqui, que eu dou aula à noite, já fica inviável, né, e a avaliação e a autoavaliação feita de 20 do 4 a 30 do 4, a gente pode propor também essa avaliação no Google, no Classroom, né, dá para fazer online, dá para fazer escrita, além do portfólio, que é a base, que é o foco, né, no trabalho. Então, a gente colocou apresentação e participação, que a gente vai avaliando, a organização e a materialização de como que eles vão fazer esse trabalho, e aí nós começamos a escrever os resultados. E aí não terminamos, ainda estamos aí no meio, professor. Desculpe, né? Me estendi um pouco. Não, relaxa. Eu acho muito legal, professora Jô, uma coisa que eu já notei, que as dinâmicas você sempre busca adaptar, né, ao contexto de realidade mesmo, né? Então, tipo assim, é uma coisa, você já produz alguma coisa para ser aplicado, isso é muito da hora mesmo. Notei, assim, até pela organização cronológica, né? É realmente uma experiência a ser aplicada, assim, isso é muito legal. Não tem problema nenhum nisso, e o contrário também não tem problema, né? Que é quando a gente pensa um planejamento assim de uma maneira hipotética, não sei nem se eu vou aplicar ou não, mas vou fazer aqui, né, mais ou menos e tal. E eu achei muito legal aí como vocês organizaram nesse documento aí, para depois vocês poderem preencher, né,
o documento de vocês. Tá ótimo, realmente, tá tudo contemplado ali. Alguém mais vai querer compartilhar a experiência do próprio grupo? Não? Então, vou tocando aqui a reunião, pessoal. Tá? Fizemos a justa socialização aí, ok. Então, vou rapidinho aqui, ó, né, síntese. Aqui tem a sugestão, né, para que seja também preenchido o diário formativo, né, reunião a reunião. Sempre fica aí, né, a nossa sugestão, né, o formulário ele sempre está lá disponível para sugestões e críticas, ok, dentro dos slides, as referências, e agora eu vou fazer a nossa bendita chamada, beleza? Se não houver mais nenhuma questão. Então, professora Adriana. Presente. Professora Adriana Nogueira. Professora Bárbara. Presente. Professora Daiane Cristina. Professora Edilaine. Presente. Professor Fábio estava aqui, eu não sei se ele está agora, ele falou que ia sair um pouquinho antes. Professor Felipe P. Professora Ironi. Professora Ivanete. Presente. Professora Joana. Presente. Professora Jocely. Presente. Professora Carla. Presente. Professora Larissa. Professora Laureni. Presente. Professor Lucas Gabriel. Presente. Professora Luciana. Presente. Professora Márcia Cristina. Professora Rúbia. Presente. Professora Tatiana. Professora Thaís Cauana. E o professor Elton. Então é isso, pessoal. Vou parar a gravação agora, ok? Eu muito agradeço, tá, a participação de vocês hoje, ok? Foi ótimo, uma discussão realmente gostosa aí, tá? E uma ótima semana para todo mundo, eu fico à disposição, tá bom?